Olá, bem-vindo a este curso gratuito de transcrição de áudio. Transcritor e transcritora iniciante, ou mesmo transcritores profissionais. Quem sabe você possa compartilhar alguma coisa com a gente aqui nos comentários. Diga se está faltando alguma coisa. Então vamos lá. Primeiro, curta esta publicação, compartilhe e comente, ok? E aperte o sininho de notificação. Pessoal, transcrição de áudio. Quais são os tipos de transcrição de áudio que nós fazemos aqui? Aqui em casa, pelo menos, ok? São 4 os tipos de transcrição de áudio. Então vamos lá. Tipo 1, tá? Transcrição jurídica, ok? Transcrição jurídica ou judicial, tá? Esse tipo de transcrição é realizada para advogados. Depois aqui embaixo nós vamos ver com mais detalhes a transcrição jurídica, ok? Então vamos apresentar. Este aqui é voltado para advogados. Então vamos colocar desta forma: transcrição jurídica voltado para advogados. Advogados, cartórios, ok? O segundo tipo de transcrição é a transcrição literal acadêmica, voltado, claro, para linguistas, acadêmicos em geral, mas voltado para o pessoal de línguas, ok? Línguas, sociólogos, etc., tá? Que necessitam de uma transcrição mais fiel, ok? A editada acadêmica é voltada para a maioria do público acadêmico, ok? A maioria. Administração, marketing, biólogos, tá? Que mais? Geógrafos, ok? Professores, pedagogia, pedagogos, tá bom? Aqui é mais específico para linguistas e sociólogos. E aqui para as demais áreas, tá? De repente, nada impede de você solicitar uma transcrição literal acadêmica para um trabalho de administração, por exemplo. Mas é mais raro, porque a transcrição literal acadêmica é aquela que vai ser publicada, tá? E a transcrição editada acadêmica, normalmente as entrevistas ocorrem sob sigilo. Então, não faz muito sentido você publicar uma entrevista que está em sigilo, ok? Então, uma editada normalmente é suficiente, tá? Mesmo porque a transcrição literal acadêmica é um pouco mais cara do que a editada, tá? E, finalmente, nós temos as super editadas. Então, vamos discutir, caso a caso, cada um desses tipos de transcrição e quais são as diferenças na aplicação das convenções de transcrição de áudio, que é a aula passada, ok? Pessoal, então é isso aí, tá? Vamos lá para as nossas convenções. Então, as transcrições jurídicas, tá? A transcrição jurídica ou judicial, tá? Escreve-se como se fala. Por exemplo, né? Eu tava lá com os manos, né? Ou velho, eu tava lá, né? Né? Os gaguejamentos permanecem, tá? As hesitações também. É admitido que se use se quando a pessoa quer dizer você. Nós não precisamos corrigir isso, mas sim preferencialmente deixar dessa forma, ok? Então, você foi lá, né? De novo, né? Então, às vezes a gente escreve de novo, mas pode ser escrito de novo também, tá? Fica muito errado. Então, às vezes a gente mantém esse de novo, tá? Tu foi para lá. O pro e o pra já são utilizados ostensivamente. O de novo, etc., não, tá? Mas o num, do não sei, não acredito, não foi você, tá? Por exemplo, então nós vamos grafar como num, tá? E outras grafias são aceitas, grafias como vó, vô, numa, numas, né?
O número 15, 16, por exemplo, a gente grafa com algarismos e depois entre parênteses por extenso, tá? Isso por quê? Porque tem tribunal que solicita que se escreva por extenso e tem outros que não. Por exemplo, vamos falar da lei 8666, tá? Eu posso grafar 8.666 e posso falar 8.666, então 8666, tá? Então, aqui mostra como foi falado, ok? Eu poderia simplesmente escrever isso aqui e não apresentar isto aqui, tá? Também não está errado, tá? E tem empresa que apresenta isto aqui e não apresenta isto, tá? Nós preferimos apresentar das duas formas. Mesmo porque, veja só, por exemplo, este CEP, 03306-100, né? 03306-100, tá? A pessoa não disse 033061000 ou traço, né? E aqui, moeda, R$500, R$500.000, R$1 milhão, tá aqui, 500. Os números são grafados aqui, desta forma, ok? Bom, pessoal, identificação de falantes, tá? Nós vamos colocar o nome e muitas vezes os cargos, tá? Então, pessoal, uma grande diferença que nós temos entre a transcrição judicial e a transcrição literal acadêmica, tá? É o seguinte, tá? A identificação de falantes em transcrições acadêmicas são normalmente feitas por siglas, tá? Por siglas, porque a transcrição acadêmica, ela exige o sigilo da fonte, tá? Então, normalmente o pesquisador não se dirige a pessoa pelo nome, ou ainda, eles chamam por pedras preciosas, nome de flor, alguma coisa assim, tá? Ou então, eles colocam códigos, né? Recentemente nós fizemos um trabalho em que era ASP1, ASP2, que era o código do entrevistado, ok? Então, a transcrição saiu, onde aparecia nome, por exemplo, Zezinho, a gente colocava um código, ASP1, ou Zezinho, ou ASP1. Ficou muito estranho, mas acontece isso. Já na transcrição jurídica, o objetivo é saber quem falou o quê. Então, a identificação é mais completa. Então, aqui está, por exemplo, doutor sei lá, tá? O juiz, tá? Entre parênteses, nós colocamos o cargo, tá? É o presidente. Às vezes não é necessário nem colocar o nome, só juiz tá bom, tá? Mas depois nós temos os advogados, o juiz normalmente pode não se apresentar, né? Então, nós apresentamos os advogados. Doutor fulano, o senhor é a sua vez. Então, esta é normalmente a ordem, tá? O doutor juiz vai falar alguma coisa, depois entra o promotor, depois o advogado de defesa, o advogada de defesa, tá? Geralmente o réu, testemunha, os depoentes, né? Então, essas são as condições de cada um. Isso aí, o juiz vai falar, olha, senhor, por exemplo aqui, senhor Jorge, o senhor tem quantos anos? Qual é a sua profissão? O senhor tem alguma relação de amizade com o réu aqui, com a ré, por exemplo? Não, não tenho. Então, o senhor vai depor na condição de testemunha, tá? Então, o juiz nomeia, então você já vai colocando como testemunha para facilitar a identificação da pessoa quando o juiz for ler a peça, ok? Por exemplo, a senhora Laura é amiga da dona Clara, da senhora Clara, ok? Então, o juiz vai perguntar, senhora Clara, a senhora tem uma relação de amizade com a senhora Clara? Ah, sim, eu frequento a casa dela, tal, já tenho amizade de 20 anos. Ah, então a senhora vai responder apenas como depoente, não vai ser testemunha, tá bom? Então, acontece tudo isso aí. E o juiz, normalmente, é uma pessoa muito cordata, muitas pessoas ficam assustadas, mas o clima de julgamento é muito agradável,
né? Às vezes os assuntos são ásperos, mas as pessoas são muito, muito profissionais, ok? Não se usa negrito nem itálico em transcrição de áudio, tá? Nem sublinhado, ok? É para a justiça, né? O sublinhado, eu não falei nada lá na convenções, na aulinha sobre convenções, tá? Normalmente a gente não usa também, tá? O sublinhado, só uma curiosidade, usa-se na transcrição em Portugal, quando há sobreposição de falas, tá? Mas aqui no Brasil, o sublinhado, embora eu achasse legal, não se usa, ok? Bom, transcrição literal acadêmica. Transcrição literal acadêmica, ela também anota igualzinho a transcrição da justiça, a forma como foi falado. Você foi, você estava lá, você foi lá, né? Etc, etc, tá? Mas só que a diferença é o seguinte, ó. A diferença ocorre nos números, né? A gente não precisa anotar os números por extenso. Podemos colocar só os números em algarismo, tá? E por isso a transcrição literal é um pouquinho mais barata que a judicial, porque dá um pouquinho menos de trabalho, tá? Mesmo assim, ela é bastante trabalhosa, ok? E identificação de falantes, tá? Identificação de falantes normalmente por siglas. Aqui nós dissemos aqui que P1 é entrevistador ou entrevistadora, tá? Pode ter mais de um pesquisador ou pesquisadora, tá? Então, nós temos aqui pesquisador ou pesquisadora, P1, P2, P3. Voz masculina, H1, H2, tá? Voz masculina 1, H2. Podemos identificar os nomes no início, antes da transcrição, identificando os falantes, normalmente, ok? Podemos fazer isso, né? E colocamos H1, H2, tá? Feminino, voz feminina, F1, F2. Isso quando a gente consegue identificar os falantes, tá? Se eu não consigo identificar os falantes, eu posso colocar 0 na frente, tá? P0, H0, F0, ok? Não identificado, mas que a voz tinha timbre masculino ou timbre feminino, ou uma voz grave, uma voz aguda. Normalmente nós colocamos a voz grave como H e a voz F como a voz grave como H e a voz F como voz feminina, ok? Utilizam-se as regras, o negrito e o itálico para fazer a transcrição. Faz parte das convenções que nós adotamos, ok? Transcrição editada acadêmica, utilizada por administradores de empresas, marqueteiros, enfim, todo o grande volume é em transcrição acadêmica editada aqui. 90% é isso, tá? 10% se divide entre jurídico, tá? E transcrição literal. Então, esse aqui é o nosso principal filé mignon, tá? E aqui é o nosso dia a dia, ok? Então, vamos lá. Fazemos pequenos ajustes. Quais são esses ajustes? Por exemplo, eu estava lá. Eu coloco, eu estava lá. Não tem problema. A não ser que seja uma citação. Se for uma citação, aí tudo bem. Aí a gente coloca, ele falou isso, tá? Então, a gente coloca entre aspas, né? Ele falou que eu estava lá, tá? Mas isso dentro de citação. Fora da citação, eu estava lá, tá? Então, aqui também, tá? Se fosse uma citação, seria admissível aqui, tá? Eu tive lá, né? Ou eu estive lá, tá? Gaguejos, frases incompletas, frases sem sentido, palavras incompletas, podem ser cortadas se não forem significativas. Se você achar que dentro daquela frase, uma frase incompleta, tá? Você consegue completar o sentido, pode completar ou deixar incompleta. Ou então, se for uma frase totalmente sem sentido, aí você não completa, ok? Eu falei frase sem querer aqui, tá? Às vezes eu troco o R pelo L, tá? Em transcrição de áudio editada, eu coloco frase, ok? Mesmo que eu tenha falado frase, tá? Eu não sei como é que o nosso robô vai transcrever, ok? Possivelmente ele pode falar frase, tá? Vamos ver, eu fiquei curioso agora de saber, tá? Isso é admitido na transcrição literal, ok? Frase, tá? Helado, né? Vamos lá. E aqui, eliminamos a maioria dos nes e tas, ok? Eliminamos a maioria,
pode deixar um ou outro, se achar que ficou legal, ou pode eliminar, não tem problema. Às vezes você pode substituir por está e por não é, né? Quando a pessoa fala, não é, né? Aí o né pode ser colocado como não é também, tá? Mas aí precisa ter ponto de interrogação, senão você vai confundir o pesquisador, ok? E a transcrição tipo 4 é a super editada. Esse aqui é complicado, é negociado cliente a cliente, às vezes o cliente precisa de um blog bem escrito, né? Então muitas vezes as pessoas chamam de copydesk, e quem faz isso aqui normalmente é o transcritor editor, ou transcritor redator. O transcritor revisor normalmente ele revisa, mas ele é um transcritor que não é formado em letras, tá? Já o transcritor editor, ele é estudante ou formado em letras, tá? Então ele ganha a autoridade de editar uma transcrição de áudio e de assinar um livro, ok? Então é isso aí, pessoal. Esses são os tipos de transcrição de áudio que nós trabalhamos aqui na Transcricois, tá ok? Eu espero que você tenha gostado. E aí, esta aula, pessoal, está sendo transcrita por um robô. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a transcrição por robô. Dê uma olhada lá, tá? O nosso robô está transcrevendo bem. E se você é transcritor, nós damos desconto para você usar o nosso robô, tá? E aí o nosso robô produz 3 tipos de transcrição daqui, tá? E vai te ajudar na transcrição de áudio, porque ele está errando algo como, nesta aula, entre 15% e 25%, tá? Mais ou menos isso, tá? Os robôs normais, por aí, genéricos, não feitos para transcrição de áudio, estão errando em torno de 25% a 35%, ok? Então, o nosso robô consegue fazer algumas correções e ajustes, tornando a sua vida de transcritor mais fácil, de acordo com aquelas convenções que nós mostramos para você na aula passada, ok? Então é isso aí, deixe o seu like, deixe o seu curtir, compartilhe e assine o nosso canal e coloque aí a sua mãozinha no sininho de notificação e receba as nossas atualizações nesse canal que é exclusivo de transcrição de áudio. E, lógico, conheça o nosso robô. Ganhe 1 hora grátis de transcrição de áudio por robô para você experimentar. Ou então, se você está na dúvida, leia a transcrição em estilo 3, tá? Tipo 3, aqui no nosso blog, indo para o link que eu deixei na descrição, ok? Então, pessoal, um abraço, até a próxima. Bye, bye.